Olá! No primeiro vídeo falamos sobre a grandiosidade e quão poderosa é a ferramenta Rotaline Touch para o seu sistema de alinhamento. Vamos falar agora sobre a parte prática, como aplicar essa instrumentação e como realizar o alinhamento. Falaremos também um pouquinho mais sobre o Sensaline 7. Vocês vão ver o quão poderoso é esse sensor comparado com as tecnologias que existem no mercado. Então, falando um pouquinho agora sobre toda a parte técnica e instrumentação, nós temos o tablet, que é o computadorzinho, mas o grande coração e o detalhe principal está no sensor, que é o Sensaline 7. Esse sensor ele tem dois detectores dentro dele, é como se ele tivesse dois planos de medição. O primeiro plano vai medir os eixos vertical e horizontal, e o segundo plano vai medir o ângulo formado entre esses dois planos. Essa tecnologia ela tem os modos de inteligência. Então, para quem conheceu o Sensaline 5, que é uma versão anterior, já tinha muita informação e muito detalhamento nas medições. Este agora ele passa a trazer todo o processo de IntelliSweep, com medições contínuas em qualquer lugar do tempo para fazer qualquer tipo de avaliação. Ele tem um inclinômetro de precisão que é eletrônico, então ele tem um MEMS de detecção aí de inclinação dele. Ele detecta e elimina erros de backlash, jogos de acoplamento. Ele possui um campo de visão maior comparado com outras aplicações. Então esse campo aqui ele tem aproximadamente 32 milímetros. Os antigos tinham 1 polegada aí, 25 milímetros aí de diâmetro. Então ele consegue abrir um pouco mais o leque, que abrange mais as questões de backlash ou distâncias muito grandes, onde você vai ter uma inclinação angular. O movimento simultâneo, fazendo várias medições de pontos, independente da posição que você tiver. Ele tem um simulador de posição vertical e horizontal que permite você simular os cálculos a serem utilizados na hora da medição e correção. Tem um detector que vai ser muito mais preciso na questão do desalinhamento de máquina. Ele tem uma proteção contra a incidência solar, que não vai atrapalhar sua medição mesmo em ambientes abertos. E esses dois detectores vão trazer exatidão e precisão na medição. Então o grande coração, da medição e das informações estão dentro do Sensaline 7, que é um sensor inteligente que vai fazer todo o processamento de dados aí, que nós vamos ver de forma inteligente. Para realizar o alinhamento, eu preciso usar algumas ferramentas. Então, quando você clica no primeiro ponto lá, que é alinhamento horizontal, o instrumento te pede dimensões da máquina. Essas dimensões são justamente para criarmos a geometria. Então, nós temos a haste para fixar o sensor. Observe que ela tem um acabamento que você deve ter cuidado com ele durante a aplicação, pois este acabamento é para que você não cometa erros de deixar ele inclinado ou de forma formando um ângulo, que isso vai refletir diretamente na sua medição. É uma corrente de fixação, que você pode fixar essa corrente no eixo para travar, de forma bem simples. Então você vai ter um ponto aonde a corrente vai passar aqui. Passou a corrente, ela tem uma travinha que você encaixa no elo e depois faz o ajuste aqui através da porquinha. Então, a gente vai fazer essa trava no eixo. Observe que é simples. Importante que ele esteja muito bem fixado, para que ele não faça movimentos durante o processo de leitura. Aqui a gente faz uma prévia, então é um aperto não final ainda, para você depois poder fazer pequenos ajustes. Vamos montar a segunda haste, porque eu tenho um sensor e um detector que vai ser instalado na máquina. Faço um pré-ajuste aqui. Pode-se usar um nível, alguma coisa, caso queira fazer maior precisão, mas aqui já é o suficiente. Ok. Vamos fazer agora a montagem do sensor e do laser. Importante, quando estamos fazendo alinhamento, se eu estou movimentando o laser, observe que ele tem a capacidade de mudar muito a posição dele em relação ao sensor e acaba que o laser pode sair fora da posição. Então não é indicado que o laser fique na máquina móvel. O ideal é que o laser fique na máquina fixa e o sensor fique na máquina móvel, porque como você tem o campo de visão dele, você vai movimentar e o laser vai estar sempre fixo em uma posição, trazendo a resposta melhor para você na medição. Tenho dúvida de montagem? Olhe na tela do aparelho. Observe que minha máquina fixa é a bomba, tem um laser saindo dela, a setinha do laser. E na máquina móvel está meu sensor. Então vou fixar. No meu caso aqui o standard é a máquina aqui, a máquina com a letra S. A travinha dele é uma travinha superior, basta fazer um clique, está travado. Vou fazer a mesma montagem para o sensor. Interessante deixar a tampinha do sensor fechada, que você tem aqui um ponto de referência.
Então abra a tampa do laser, o laser está vindo. Para você, olha lá, centralizei o laser aqui em relação à tampinha, vou travar, isso para facilitar depois o ajuste do laser. Então fizemos agora a instalação dos dispositivos de medição. Precisamos inserir para o instrumento as dimensões. A Proof Technique trabalha com 3 etapas principais para o alinhamento de máquinas e elas devem ser respeitadas, que são dimensões, medição e resultados. Então você vai seguir essas 3 etapas para fazer o processo de alinhamento de máquina. Então o primeiro item, vocês podem ver na parte superior aí, que é o DIN, que é a dimensão. Mas olha que interessante, a minha máquina móvel, ela está desse lado e minha máquina fixa está desse lado. No meu visual aqui está ao contrário. Então o que eu posso fazer? Eu clico aqui no giro da máquina, ele vai girar ela para a posição correta. Então agora está minha máquina móvel, que é o motor, e minha máquina fixa está nessa posição, corrigindo ali, trazendo mais para o campo real. Então agora ele me pediu a dimensão que vai do centro do acoplamento até o meio do sensor. A rotação vou manter 1800. O diâmetro vai ser o diâmetro do acoplamento. É um diâmetro que eu já conheço ele, de 50 milímetros. A rotação, se eu mexer nela, consequentemente ele vai mudar ali a tabela de tolerância. Mas nesse momento não vou mudar a tabela de tolerância. Meu acoplamento é um acoplamento flexível, vou manter o flexível. Depois ele me pede a distância do primeiro pé até o centro do acoplamento. Então 60 milímetros. E do primeiro pé até o segundo pé, que é 90 milímetros. Então eu inseri os dados dimensionais da máquina para que agora eu possa realizar a medição e, consequentemente, verificar se ela está alinhada ou desalinhada. Mas antes de começarmos essa etapa, é muito importante fazer uma medição conhecida como pé manco. Então agora é importante que você faça essa leitura de pé manco. Para fazer a leitura de pé manco, é importante que o laser esteja sendo visualizado pelo sensor. No nosso caso aqui está ok. Então ainda não vamos zerar o laser, não tem essa necessidade no momento, porque não vamos fazer leitura, fica 100% estático. É uma medição dimensional, então não há problema. Na tela do aparelho você tem bastante instruções e é totalmente didático. Então a função lá abaixo está escrito, toque em qualquer campo para iniciar a medição de pé manco. Então vou escolher um pé aqui, cliquei no pé, afrouxo o parafuso de ancoragem do pé e em seguida seleciono o pé manco. Lá. Então eu vou aqui, ó, soltei o parafuso, ok. Estabilizado, clico no verdinho aqui como confirmada a medição, ele manda apertar de novo, manda tocar em outro pé, vou para o segundo pé, solto o parafuso, soltei, está frouxo, confirma a medição, aperta de novo, vamos para o terceiro pé, solto o parafuso, ok, medição estabilizada, confirmo, aperto de novo. E vamos para o último pé da máquina, seleciono ele, solto o parafuso, confirmo e aperto novamente. Então verifique que fizemos a leitura do pé manco, testando todos os pés da máquina e verificamos que está ok, carinha feliz. Nessa condicional, quer dizer que não há um pé para ser corrigido. Caso o valor ultrapasse 6 centésimos, esse pé seria considerado um pé manco e deveria ser corrigido. Mas no nosso caso aqui foi tudo ok, podemos partir para o campo da medição clicando em M. Então, primeira etapa, dimensão, depois medição. Esse sensor ele tem toda uma inteligência embarcada nele. Então observe que na tela do aparelho ele já está me mostrando umas setas direcionais, mostrando que eu preciso alinhar melhor o laser. Eu posso clicar aqui na bolinha do laser e você vai ver o primeiro plano e o segundo plano do sensor. Então observe aqui agora na tela lá, plano 1 e plano 2. O plano 1 ele está bastante fora do quadrante, então é interessante a gente corrigir ele. O plano 1, a correção é feita movimentando o instrumento. Então aqui, ó, vou movimentar a haste agora. No plano 2, a correção é feita nas roldanas, né, ou nos dispositivos aqui de regulagem que tem na frente do laser. Então ao mexer nesse dispositivo, vocês vão ver que olha lá, o laser está mudando a posição. Posso tentar melhorar um pouquinho aqui, mexendo. O segundo plano ficou bom, precisamos melhorar o primeiro plano. Então, para melhorar o primeiro plano, certamente o segundo vai sair. Opa, voltando, beleza. Pediu para subir um pouquinho o primeiro plano. Olha lá o sensor. Ok. Melhoramos o primeiro plano, o segundo saiu, vamos melhorar o segundo. Podemos zerar ele bem para começar o alinhamento mais próximo de zero possível.
Então agora eu dou o aperto final. Ok, zerei os planos 1 e 2, ou seja, o laser está como se fosse na linha 0. Eu posso iniciar o processo de medição. No processo de medição, observe que no canto superior direito eu tenho escrito IntelliSweep, ou seja, é um modo de medição sweep, que é aquele modo de medição contínua. Você não precisa parar a máquina, você precisa girar ela para qualquer direção, apenas 60 graus. Só que ele está com Intel, porque esse sensor ele tem um processo de inteligência que vai ler todo esse processo de leitura, para ver se teve vibração excessiva, se teve backlash, se a medição foi boa ou não, a qualidade dela. Então todas essas informações vão estar precisas nessa medição. Então, aqui nós temos o IntelliSweep, que é um modo de medição que a Proof Technique oferta. Verifique que o IntelliSweep, este modo mede máquinas acopladas ao mesmo tempo que elimina influências de erros, como, por exemplo, folga do acoplamento, rotação irregular, eixos que devem rotacionar continuamente em qualquer direção. Então, se você tem uma máquina convencional que você pode girar o eixo em qualquer direção de forma contínua, essa medição ela é indicada a ser realizada. No IntelliPoint, é aquela função do multiponto, onde você vai paralisar em uma certa posição, mandar medir, só que agora o IntelliPoint ele faz isso automaticamente. Ao você chegar numa posição e paralisar, ele vai aguardar o tempo de estabilização e vai realizar a medição. Muito usual para máquinas como mancais de casquilho, que o eixo está sobre uma película de óleo. Quando você gira, é interessante que você espere o eixo acomodar um pouco a posição dele para você confirmar aquela leitura. Então você vai fazer o movimento, aguardar um pouquinho, faz a leitura. Faz o movimento, aguarda um pouquinho e faz a leitura. Tenho dúvida da aplicação, então tem uma explicação básica do lado direito aqui, que é este modo é projetado para executar medições de multipontos em eixos desacoplados. Sugestão, são fornecidas para orientar o usuário através do procedimento de medição. Depois nós temos a função de multiponto, que ela não é o IntelliPoint, né, mas um conceito bem similar de você medir, parar, rodar, parar, rodar, parar. Então, exemplo, eu tenho uma máquina que é um motor diesel, está tocando uma bomba. Para girar esse motor diesel, eu não consigo girar ele de forma contínua, para fazer um sweep. Então, eu vou girando, ele vai dando trepidações para chegar numa posição. Então, eu vou deixar ele chegar até uma posição, parar, mando medir. Giro mais um pouquinho, paro e mando medir. No IntelliPass, as pontas dos eixos estão desacopladas. Toda vez que o sensor passar em frente ao eixo, ele vai fazer essa leitura e vai guardar esses dados. Esse modo, então, ele mede eixos desacoplados que não podem ser parados em posições definidas, ou seja, eu não posso parar os eixos juntos, um para aqui, outro passa, então ele vai compensar isso. Toda vez que o laser passar na região mediana do sensor, ele vai acusar uma medição. Temos o relógio estático, que é como se fosse um relógio comparador, vou medir em 4 posições, 0, 3, 6 e 9, e o método sweep, ou IntelliSweep, que é você fazer o giro. Vocês vão ver o que muda do IntelliSweep para o Sweep é que ele agora traz toda a inteligência da medição para ser observada. No nosso caso, iremos usar, neste momento, o IntelliSweep para vocês verem como comporta a medição usando essa tecnologia. Então, escolhi o IntelliSweep, laser centralizado, as dimensões já foram inseridas, então agora eu preciso medir. Para medir a máquina, é muito simples, basta girar ela para uma posição que ela vai se encontrar. Observe uma situação interessante. Quando o laser vai saindo fora da linha central, lá, ele vai abrindo um raio em torno dele, mostrando que o laser está saindo fora. Se tiver muito fora, ele vai dar laser, está escrito laser OK ali, não está mais laser centralizado. Se der muito fora, ele vai gerar uma informação para você gerar uma correção disso durante a medição. Então, vamos realizar uma medição agora utilizando o método sweep, laser posicionado. Observe, o pouquinho que eu vou girando a máquina, olha o tanto de leituras que ele está realizando. 53 leituras em apenas 30 graus, porque ele vai usando o método de leituras da elipse. Então, ele está fazendo várias leituras com um pequeno giro que eu estou dando na máquina. A qualidade da leitura é possível observar. Veja uma informação. Como a máquina está muito fora, é uma condicional que pode acontecer com vocês em operação, a máquina está muito fora, muito desalinhada, ou a distância entre eixos é muito longa, ele apresentou para mim uma mensagem seguinte: você está perto da posição final do laser, quer dizer que o laser está saindo fora. Então ele permite que, se eu tocar aqui no verdinho, que eu faça um ajuste do laser e ele me mostra qual ajuste deve ser feito. Então na face ali, olha lá, ele pede para que eu corrija isso. Olha lá, a setinha ela vai sumindo lá. Observe que no ponto do laser lá, ele agora me mostrou um laser vermelho, um azul, quer dizer, ele marcou a posição que eu estava e agora que eu estou criando, e ele permite que eu continue essa medição
para fazer um pré-alinhamento e permitir que eu faça a leitura lá. Então ele me permitiu que a leitura fosse finalizada, consequentemente ele permite que eu faça agora um pré-alinhamento dessa máquina. Esse método ele funciona sempre que o laser sair fora, o sensor com a sua inteligência vai te avisar para que você faça essa correção. Então no modo IntelliSweep podemos realizar as medições de forma contínua. Vamos fazer a primeira medição, escolhi IntelliSweep, clicou no M, observe que com o pequeno giro que eu vou fazendo na máquina, olha o número de leituras que vão sendo realizadas. Eu consigo ver lá o ângulo de rotação. Um detalhe, está amarelo, quer dizer que a medição ainda não está totalmente aceitável. Então, quando tiver verdinho, quer dizer, eu já tenho medição suficiente para fazer o cálculo. Então lá, ficou verde, quer dizer que estava bom. A qualidade da medição, 76%. Então fiz uma leitura. No meu lado direito agora eu tenho os dados de angular e paralelismo da vertical, angular e paralelismo da horizontal. Esses dados que eu preciso corrigir, chegar mais próximo de zero possível. Então, clique em confirmar. Uma das características marcantes da Proof Technique é a sua tabela de repetibilidade, ou seja, ela quer mostrar que realmente há repetição na medição. Então, a sugestão é que sempre faça 3 leituras para confirmar a repetibilidade. Então, vou retornar agora na posição que eu estava. Vou clicar de novo no M, vou mandar medir, só basta clicar no M. Olha lá, de novo, vou girar 260 leituras, 270. Quantas leituras foram feitas apenas nesse giro aí? Ok, confirma a medição, azulzinho, melhor condicional possível. Beleza, vou voltar, realizar uma nova medição. Então, 3 vezes para confirmar se realmente está tendo repetibilidade. Clico no M, medir novamente. Então, agora eu vou fazer mais uma medição. Confirmei. Observe que agora, na parte superior aqui do desalinhamento vertical e horizontal, eu tenho uns números descritos. Essas são as 3 medições que eu realizei. Então, o que a Proof Technique permite? Permite que você veja a repetibilidade da sua medição. Basta clicar nessa tabelinha, você vai ver as 3 medições realizadas. Então, a primeira medição, no angular vertical, 0.017, então, um centésimo. Depois, 0.008, 0.009. A Proof Technique demonstra que a repetibilidade e precisão é uma ferramenta essencial. Então, se variar mais do que 2 a 3 centésimos ali, já é uma consideração de erro na medição. Se pegar no paralelismo lá, 0,73, 0,73, 0,72. Na horizontal angular, 0,94, 0,99, 0,97. E no paralelo, 0,49, 0,50, 0,49. Ou seja, ele teve repetibilidade nas medições. Do lado, eu vou ter informações sobre, como é um sensor que tem uma inteligência artificial nele, eu tenho a qualidade da medição, o desvio padrão, a hora, detalhes aí do nível de medição que você fez, o número de médios utilizado. Então, eu vou selecionar, por exemplo, aqui a qualidade, eu posso ver aqui embaixo, clicando no Q, eu tenho a qualidade da medição. Aí ele me mostra todos os pontos que estão com a linha chegando ao azul aqui, foi condicional boa. Então, ângulo de rotação, desvio padrão da elipse, vibração ambiental, ou seja, ele mediu até a vibração do ambiente. Regularidade da rotação, a regularidade da rotação foi baixa. A inércia de rotação angular foi baixa. A direção de rotação, a velocidade de rotação e a saída do filtro. Ou seja, ele permite você também avaliar condições ambientais para tomar uma decisão do alinhamento. Então, vou selecionar as 3 aqui, porque teve repetibilidade, tirar uma média. Então, eu tenho agora o valor de medição, mostrando o desalinhamento vertical e horizontal dessa máquina. Posso, nesse momento, verificar o resultado. Então, eu posso clicar aqui em cima no Res ou aqui embaixo no resultado. A tela que nós estamos vendo agora, central, com o motorzinho, ela mostra o que eu preciso fazer para corrigir o desalinhamento que está presente nessa máquina. Então, para corrigir o desalinhamento, tanto vertical e horizontal, eu preciso inserir, no caso da vertical, 0.76 na traseira e 0.74 na dianteira. Faz sentido porque o angular da vertical tá bom lá, 1 centésimo, tá azulzinho. O paralelo que tá ruim, justamente o 0.7. Na horizontal, precisamos movimentar essa máquina trazendo ela para o meu lado aqui, 0.7 na traseira e 0.6. Os indicadores da direita são a nossa meta. É esses valores que a gente tem que buscar como referência. Então, esses valores aqui, eles precisam estar no mínimo verde, que é uma condição ok, de acordo com a tabela de tolerância, ou azul, que é o nível de excelência. Então, vou clicar agora no motorzinho aqui embaixo, que ele demonstra o quê? Seria o modo ao vivo. Vou começar agora a trabalhar essa máquina em tempo real. Nós podemos ver essas condicionais na vertical.
Estou vendo a máquina somente na vertical agora. Então está precisando subir, né? Estou vendo a horizontal, precisando trazê-la para o meu lado. Posso ver ela em 2D. Na parte de configuração, no primeiro vídeo, eu falei que nós temos o modo 2D e 3D. O 2D vai ser mostrando apenas as linhas de referência do eixo. Então vamos fazer agora a vertical, usando o modo 3D. Então vou soltar os pés. Soltando os pés da máquina. Observe que ela já está movimentando lá. Ideal que você tenha ferramentas e calços calibrados para fazer esse tipo de atividade, porque cortar uma chapa, fica rebarbas ou quinas que pode atrapalhar. Ter os cachorrinhos também para deslocamento, vocês vão ver que estamos falando de níveis centesimais, então sem o cachorrinho fica muito difícil movimentar essa máquina. Então eu vou inserir os calços que ele pediu de 0,7 no pé dianteiro e no pé traseiro. Ela ficou um pouco mais alta, porque ela está solta ainda. Depois vamos fazer um pré-aperto nela para ver. Então, corrigindo a horizontal, observe que eu preciso agora, ela passou um pouquinho, a importância aí dos cachorrinhos, né? Você empurrar a máquina para uma direção. Vou aliviar um pouco os parafusos. Muita atenção quando estiver movimentando a máquina. Nessa condicional aí, se os parafusos estiver pesado, principalmente falando em empurrar ela para a horizontal, verifique se o parafuso não está tombando, formando um ângulo, porque ele pode estar formando um ângulo, a máquina vai subindo sobre ele. Então, que você apertar, ele vai puxar de novo, vai sair tudo fora. Então, muita atenção nesse processo. Ela passou 0,2 aqui, né? Tá leve, verificar, ó, encostou aqui. Normalmente, esse movimento horizontal ele tem que ser suave mesmo, não pode ser nada muito pesado. Acho que até passou um pouquinho horizontal. Ela tá melhorando. O verdinho quer dizer que melhorou o angular. Agora a gente tem que melhorar um pouco o paralelo, lá, 8 centésimos. Observe que a tolerância é bem baixa mesmo. Porque eu escolhi uma rotação mais alta, né? Então, as tolerâncias da Proof Technique pela tabela são bem refinadas. Ela está com 4 centésimos, agora ficou azulzinho, ok. Pro angular, ok. Conseguimos então atingir ali o nível de excelência, carinha sorrindo aqui. Vamos encostar os parafusos e o aperto vai ser feito de forma cruzada, para que a máquina chegue e fique assentada. Se você for vendo qualquer movimento irregular, você consiga corrigir ainda durante o aperto. Então, passando para vertical, vou apertar o primeiro pé dianteiro, depois o pé traseiro, um aperto suave ainda, depois o pé dianteiro, depois o pé traseiro, volto no pé dianteiro, o outro pé dianteiro, pé traseiro, estamos nos apertos finais, pé traseiro, cruzado. Precisa melhorar um pouquinho ali o angular no aperto, né? Que a gente vai dar o aperto final. Pouca coisa para o angular, tem 3 centésimos, mas pela tolerância da máquina ainda está alto. Precisa melhorar um pouquinho ainda. Como se diz, vamos apertar para conseguir atingir. 2 centésimos, ele ainda está considerando alto. Ok, né? Então a maquininha agora ela ficou ok na posição vertical, mas nossa meta ali é excelência. Então vai no aperto mesmo. 2 centésimos ainda não está aceitável para o desalinhamento angular dessa máquina, com a rotação de 1800 RPM. Na verdade está aceitável, né? Não está a nível de excelência. Opa, ok. Então agora nós temos a máquina carinha feliz na vertical e na horizontal, nível de excelência. Medição concluída para o modo ao vivo. Posso fazer uma nova medição agora para verificar a condicional dela. Então vou vir aqui, uma nova medição. Paralisei aqui, M, medir. Olha lá, observe o comportamento do laser, como ele está bem estabilizado, né? Quer dizer que ficou realmente alinhadinha. Uma leitura, ok. O angular está na vertical com 1 centésimo. Ele passou de excelência para um ok, né? Ficou verdinho ali, porque o nível de exigência está muito alto nessa máquina. Eu vou aqui agora em resposta para ver o resultado. Aí eu tenho a função salvar, relatório e move simulator. Então eu vou salvar, dando um nome para essa máquina. Então eu vou chamar aqui de Rotaline. Está salvando a medição. Depois de salvar, eu consigo gerar o relatório dela, colocando informações como logotipo. Então eu posso pegar aqui e colocar o logotipo da empresa. Eu consigo colocar aqui localização da máquina. Vou colocar aqui Rotaline, como se fosse uma área aí específica. Não sei, você vai definir tag, coisa do tipo. Nome do operador que fez o alinhamento. Então posso escrever o nome do operador, Leandro.
algum comentário que você viu em área. Importante, resultado tais como encontrados. Então, no seu relatório, pode vir as informações do antes e o depois. Então, se você habilitar essa informação, ele vem o antes. Então, habilitei aqui agora. As tolerâncias, vão vir as tolerâncias da Proof Technique. Se você usar a sua, vai vir a sua descrita. Pé manco, como nós fizemos a leitura de pé manco, quero ver o resultado de pé manco no relatório. Folga axial, caso você tenha feito alguma medição de folga axial, insira os valores dela aqui. Algum equipamento de medição de alinhamento, se quiser inserir mais informações. E assinatura, ok. Relatório está pronto. Posso pegar o relatório aqui, salvar em PDF diretamente no pendrive. Conecto o pendrive na parte superior do aparelho. Vou salvar ele em PDF diretamente no pendrive. Ou eu posso até visualizar ele aqui. Ele está gerando para mim agora através do aparelho. Eu consigo ver o relatório já, como ele vai ser feito. Depois chegar num computador, no local próximo, já enviar esse relatório diretamente para os usuários, para um cliente final ou coisa do tipo. Então o relatório do Rotaline Touch ele é bem completo, você pode descarregar esses dados também no software. Então olha lá, olha o relatório dele, veio a imagem da máquina, veio como encontrada a medição, o telesweep, o antes, o depois, as tolerâncias, o pé manco, tudo isso vai vir descrito aqui no seu relatório. No caso do relatório, todo o processo, quantas medições você fizer, tudo que você fizer em campo vai estar também descrito no relatório. Ok, aqui finalizamos o processo de medição até gerar um relatório usando a tecnologia Proof Technique com 3 passos: dimensão, medição e resultado. Muito simples e fácil de ser aplicado no dia a dia. Só que esse instrumento ele tem várias ferramentas ainda avançadas. Então, eu posso ainda, caso eu queira fazer qualquer processo aqui de avaliação, eu posso usar, por exemplo, que é o Move Simulator do aparelho. O Move Simulator, ele vai me mostrar a imagem agora em 2D e permite eu simular realmente a medição. Então, imagina aqui, ó, cliquei no pé traseiro da máquina, onde está 000 ali. Eu vou ver como eu tenho que comportar agora para corrigir isso. Então, lá, vou simular que eu tenho que, clicando na setinha lá, menos 1/10. Olha o tanto que a máquina vai sair fora. Olha o desalinhamento que vai ficar. Então eu posso vir aqui e colocar informações de quanto eu gostaria, por exemplo, na frente. Ó, se eu colocar 1/10 de calço na frente, o que vai acontecer com a máquina? Ela vai sair toda fora. Então observe que para corrigir essa máquina aqui e trazer ela para o ponto zero, eu preciso de 4 centésimos de correção. Então eu teria que inserir aqui um valor de 4 centésimos. Posso mudar aqui para 5, olha lá, no meu canto direito, em cima aqui, ó, de limpar valores, eu posso mudar para 5 centésimos. Então eu vou colocar um calço agora de 5 centésimos. Olha lá, ele já melhorou, a carinha ficou feliz. Fazer a mesma coisa na dianteira lá, ele já piora a situação, fica ok. Eu vou diminuir o calço, 0,25 centésimos. Vou voltar aqui, vou subir 0,25, vou abaixar 0,25 nesse pé, vou abaixar 0,25 nesse pé. Ok, então se eu abaixar a traseira dessa máquina 5 centésimos, e se eu abaixar a frente 2 centésimos, ela vai ficar no nível de excelência aqui do alinhamento. Ou seja, você consegue fazer uma simulação. Você pode fazer isso às vezes habilitando os dois lados da máquina. Então você pode vir em dimensões, clicar na bomba, fixação do trem. Aí você vai habilitar tanto a bomba quanto o motor. Vou inserir dimensões aqui, então vai ser a mesma distância. Eu vou colocar 60 e os pés 90. Tenho que fazer uma medição para ele reconhecer esses pés agora. Medir. Faço uma medição. O ideal é que você faça isso 3 vezes para ter repetibilidade, mas como eu estou só mostrando aqui a aplicação, vou fazer aqui direto. Então lá, tem os resultados. Eu posso vir agora em Move Simulator e simular, mexer, ao invés de no motor, mexer na bomba. Ah, não, vou baixar a bomba aqui 0,2. O que vai acontecer com essa máquina? Então eu consigo agora, vou subir a bomba. Então você consegue fazer simulação para ver algum ponto de edição para você melhorar ou não. Às vezes você tem um calço de 0,2 na mesa, não tem outro calço, então como é que vai ser o comportamento se eu usar esse calço 0,2? Ou você pode simular mesmo para ver como é que vai ser o comportamento antes de inserir os calços na máquina. Então aqui fica uma ferramenta muito interessante que permite a simulação antes de você realmente mexer na máquina. Às vezes você vai estar com uma máquina com suspeita de desalinhamento, aí você faz a leitura, encontra os valores, você já pode simular antes de mexer, mandar o pessoal confeccionar os calços, deixar tudo prontinho, depois numa parada você vem e só troca os calços. Então é uma tecnologia muito interessante que
encontra-se no Rotalign, com toda a inteligência que tem dentro dele. Falando sobre os modos de medição, além do IntelliSweep, nós temos o IntelliPoint. Então, selecionando o IntelliPoint, toda vez que você observe lá que ele fica girando, abaixo aqui eu tenho um ângulozinho de posicionamento. Quando você clicar no M, girar a máquina lá, ó, ele vai posicionar. Quando você parar, estabilizou, ele já fez a segunda leitura, girou um pouquinho, parou, estabilizou, fez outra leitura, parou, estabilizou, fez outra leitura. Ou seja, esse IntelliPoint, você vai parar em algumas posições, ele vai fazer a leitura e vai te trazer o resultado. Além do IntelliPoint, podemos usar também o modo de medição multiponto, que é a mesma característica do IntelliPoint, só que agora eu preciso parar em uma posição e eu tenho que mandar medir. Então, giro a máquina, paro em uma posição e mando medir. Diferente do IntelliPoint, que ao estabilizar o sensor, ele automaticamente dispara a medição. Outro modo de medição também que encontramos no sistema Rotalign Touch é o IntelliPass, função específica do SensaLine 7. IntelliPass, ele possui uma inteligência artificial de leitura. Toda vez que o sensor passar em frente ao laser, ou o laser passar em frente ao sensor, ele vai reconhecer essa leitura. Isso é utilizado em máquinas desacopladas. Então, eu vou simular aqui, ó. Vou desacoplar a minha máquina. Beleza. Então, minha máquina está desacoplada aqui. Vou mandar medir. Observe agora, ó. Girei o sensor. Laser passou na frente. 12 leituras. Laser passou na frente. Sensor. Então, toda vez que o laser passar de frente para o sensor, ele vai fazendo leituras e vai salvando essas medições. Para a máquina que você não consegue girar os eixos simultaneamente. Então, um eixo gira primeiro, o eixo gira depois. Então, você vai ter essas respostas aí de medição sendo realizada por ele e pode gerar. No meu aqui não ficou legal, que eu fiz muito rápido, girando de forma brusca. Então, como o sensor tem toda uma inteligência dentro dele, ele me informa lá. A medição não é confiável, o desvio padrão foi ruim, a rotação foi brusca, a vibração foi excessiva e a direção foi invertida, ou seja, eu fui para um lado e voltei depois para o outro. Então, o sensor também te direciona dizendo que você está errando ao fazer a medição, porque ele tem toda uma inteligência dentro dele durante esse processo. Então, aqui ele mostra, né, a medição ficou até ruim, lá não ficou uma medição confiável. O outro modo de medição disponível é o relógio estático. No relógio estático, você precisa definir pontos de medição específicos. Então, olha lá, 0, mandei medir, girar para 3, mandei medir. Você vai posicionando ela como se fosse um relógio comparador mesmo, fazendo as medições para ter o resultado de medição dessa máquina. Então, o relógio comparador, esse modo estático é o mesmo processo do relógio comparador. O modo estático é muito utilizado em máquinas na vertical, porque ele desabilita o inclinômetro da máquina e permite você fazer aí agora a posição vertical. Uma outra ferramenta interessante que é ofertada pelo Rotalign Touch é o Live Trend. O que seria essa função? Algumas máquinas sofrem dilatação térmica que não conhecemos em operação, então nós podemos medir isso em trabalho. Como que isso é feito? Eu vou ter uma base magnética que eu vou fixar nas carcaças da estrutura, então na carcaça do motor e na carcaça do redutor. Vou pegar o sensor, vou zerar ele, então aqui ó, vou em Live Trend. Indico as dimensões, né, a dimensão que vai estar entre as máquinas. Então vamos colocar aqui a dimensão que estava. Vou no plano de medição, olha lá, no plano de medição ele me faz algumas perguntas. Você vai passar essa máquina de frio para quente ou de quente para frio? Ou seja, a máquina está parada, vai começar a rodar ou ela está rodando e vai esfriar? Vai ser de frio para quente. Qual é o intervalo de tempo que você quer que ele faça a medição? Espaço de armazenamento livre por no mínimo 5 dias de medição. Então, você pode deixar ela 5 dias medindo. Então, o intervalo que eu quero aqui é a cada segundo. A duração você pode definir em horas, minutos, segundos. Eu vou colocar aqui 30 segundos, no caso para deixar horas medindo, para você ver realmente o comportamento da máquina. Iniciar a partir do último alinhamento, redução de dados. Então você vai ter que pegar esses sensores agora e inserir ele na estrutura da máquina. Imagine aqui que eu tirei essa base aqui agora dos eixos, montei na estrutura da máquina e vou deixar a máquina rodar. Ela vai entrar em operação com essas bases presas agora no eixo. Quando você fizer isso, quando essas bases presas na estrutura, não mais no eixo. Olha lá, quando você fizer isso, ele vai pedir para você dar o play. A partir do play, ele começa a gravar
Então ele está gravando, vou tentar simular aqui como se a base estivesse dilatando. Vou fazer aqui na mão mesmo, bem grosseiro. Então, no meu caso, aqui vai ficar medindo por 30 segundos. Você pode definir por horas, minutos. Interessante que fique horas, né? Para você pegar realmente a dilatação térmica da máquina. Então aqui o nosso já mediu aqui. Eu posso ver o resultado. Ele me mostra lá o resultado dessa máquina quando ela entrou em operação. Então eu consigo ver os gráficos lá de dilatação térmica. Então eu consigo ver a variação do gap, o deslocamento da máquina. Tudo isso, depois eu consigo ver como é que eu vou corrigir isso na vertical e na horizontal para ela ter a melhor condição. Então observe que eu realmente forcei ela na horizontal, na vertical. Então ela saiu fora na vertical e aqui vai ser uma forma de eu fazer a correção dessa máquina. Então você pode fazer alguns ajustes do gráfico, você pode salvar essa medição para depois fazer uma análise dela. Outra ferramenta muito importante disponível no Rotaline Touch é o alinhamento vertical, onde você vai agora alinhar máquinas que estão na posição vertical. Normalmente essas máquinas são flangeadas, então o flange já compensa o desalinhamento paralelo. Pode ocorrer um desalinhamento angular que deve ser corrigido com cálculo nos parafusos. Então temos que informar a rotação da máquina, o diâmetro do eixo, a distância entre o sensor e o centro de acoplamento, como no exemplo aqui 45, e a distância do flange até o centro de acoplamento. Ele vai permitir que você faça a medição. O interessante é que com o Rotaline Touch você pode utilizar o método sweep, ou seja, só vai girando e ele vai fazer a medição. Você consegue também clicar na máquina, definir o tipo de flange, por exemplo. Ele tem um flange padrão, formato circular. Você pode colocar o número a distância, né, entre os furos, o número de furos que tem ou o número de parafusos que tem. A forma como você vai ver essas informações, você pode posicionar o flange para um lado ou para o outro, pode trocar o tipo de flange, detalhes, ou o tipo de máquina, o formato retangular, o formato polígono, o layout retângulo ou o layout polígono. Então você pode brincar aqui para fazer um alinhamento vertical da máquina e ter a resultante dele. Então temos também a medição de vibração, que é ofertada pelo Rotaline Touch. No sensor você vai ter um símbolozinho de uma forma de onda no tempo aqui, que implica uma medição de vibração. Tem uma caneta específica que você insere aqui. Ao encostar na máquina, ele consegue realizar a medição de vibração e trazer isso para você ver o global de vibração dessa máquina, para também imputar no relatório, mostrando que o alinhamento ficou satisfatório. Nesse vídeo, vimos todas as aplicações que podemos usar com o Rotaline Touch, uma ferramenta muito poderosa. Temos muito mais a navegar dentro do instrumento. Se você tem o Rotaline Touch, você tem o melhor alinhador que o mercado está ofertando. Aproveite e faça alinhamentos com precisão em suas máquinas. Um grande abraço a todos.